Deixa eu tentar explicar um paradoxo aqui. Imagina que você tem um pedaço de sólido. Esse sólido é feito de átomos, correto? Esses átomos estão fixos numa estrutura cristalina. E eles podem vibrar ligeiramente em torno de sua posição de equilíbrio. Agora imagina que a gente vai tirando um pouco de calor desse sólido. A gente tira um pouco, a temperatura dele diminui. O movimento cinético desses átomos diminui. A gente tira mais um pouco, tira mais um pouco. Chega uma hora que a gente vai tirar uma certa quantidade de calor e um desses átomos aqui vai congelar, vai parar de se mexer. Aí a gente tira calor de novo e outro átomo vai parar de se mexer. A gente vai tirando, 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 até que uma hora todos os átomos vão estar congelados. Ainda assim vai haver uma energia de ponto zero no sólido. Eles estão congelados, mas eles estão se mexendo ao mesmo tempo. Isso já começa a soar um pouco como mecânica quântica, né? Essas situações paradoxais. O que está acontecendo aqui é que esses átomos eles perdem todos os graus de liberdade, eles não têm acesso a nenhum tipo de movimento, no entanto, eles retêm uma energia de ponto zero ali. E será que dá para explicar tudo isso aqui, tipo em 2, 3 folhas, com algumas equações? Dá, de fato dá. Quem fez isso primeiro foi o Einstein, em 1907, e ele partiu do calor específico. O calor específico é a derivada da energia com relação à temperatura, mas mais do que isso, o calor específico mede o número de graus de liberdade desses átomos. Então, por exemplo, aqui, se um átomo ele tem acesso a se mexer em 3 direções do espaço, o calor específico dele é 3 kB, né? kB é a constante de Boltzmann. Se digamos que um desses átomos também possa girar em torno do eixo, o calor específico dele é 4 kB. Então, quanto maior o número de graus de liberdade, maior é o calor específico. O calor específico do sólido inteiro, a gente multiplica por N, 3N kB. N é o número total de átomos que tem no sólido. Então, vamos chegar nessa fórmula aqui a partir dessa equação. Essa equação é muito interessante porque do lado esquerdo ela traz uma grandeza macroscópica, que você vai lá no laboratório e mede. E do lado direito tem essa energia aqui, que na realidade ela é uma média das energias dos constituintes do sólido. Então essa média, ela traz informações acerca da natureza microscópica desse sólido. E é aí que está a chave de tudo. Vamos escrever essa média aqui. Essa média é assim. Tem o fator de Boltzmann, que é a probabilidade de um átomo estar com aquela energia, multiplica por E e soma. E daí normaliza tudo. Tá? Isso aqui é energia média. Essa integral aqui é de 0 a infinito. Vamos fazer a integral de baixo aqui, do denominador. A integral do exponencial é a própria exponencial. E vai cair aquele termo ali. Então, isso aqui vai dar menos kBt, exponencial menos E sobre kBt. Aqui nós estamos integrando na energia, avaliado de 0 a infinito, ok? Quando a energia é infinito, esse exponencial é zero, e elevado a menos infinito é zero, tudo isso é zero. Menos, quando a energia é zero, a exponencial é 1, menos com menos dá mais, isso aqui dá kBt. Então, esse denominador aqui, kBt. O numerador, ele é um pouquinho mais chato de integrar, a gente tem que usar aquela regrinha, f'g integral fg, avaliado nos limites, menos a integral de fg'. A gente faz isso aqui, não tem nenhuma dificuldade. Esse resultado é kBt ao quadrado.
cancela aqui. A energia média é KBT. Energia média KBT. Calor específico é a derivada da energia média com relação à temperatura, vai ser KB. Isso é o calor específico de um único átomo que pode se movimentar em uma única direção. O calor específico total do sólido vai ser as 3 direções que aquele átomo pode se movimentar, vezes o número total de átomos. Ou seja, o calor específico molar é 3kB, que é a fórmula que a gente queria. Essa fórmula ela é simples, ela parece até um pouco ingênua, mas olhando para esse procedimento, para essas contas que foram feitas, a gente observa que ela é universal. Ou seja, em qualquer sólido, composto por elementos de qualquer número atômico, os átomos que estão lá na rede cristalina só podem se movimentar em 3 direções. Os átomos não podem girar lá dentro, não podem fazer outros tipos de movimento. Então, o calor específico molar de qualquer sólido é igual. Isso é o seguinte, num gráfico aqui do calor específico molar pelo número atômico, os valores experimentais caem todos aproximadamente aqui em cima de uma constante, que é 3kB. Isso aqui é fantástico, porque é uma conta extremamente simples, mas que explica o calor específico de uma grande quantidade de elementos. Só que tem um problema seríssimo com essa conta aqui, com esse procedimento todo, e com esse resultado. E o problema é o seguinte: quando a gente pega um gráfico do calor específico molar em função da temperatura, agora a gente está com Z fixo, isso aqui é um elemento qualquer, tem o valor constante ali, 3kB, e ele segue essa constante, mas quando a temperatura começa a baixar demais, o calor específico cai e vai a zero. O que quer dizer esse comportamento? O que está acontecendo aqui? Lembre-se, o calor específico é uma medida do número de graus de liberdade. E o que está acontecendo aqui é aquele fenômeno que a gente falou no começo do vídeo, o congelamento dos graus de liberdade. Quando a temperatura baixa, os átomos do sólido deixam de conseguir se movimentar. Vamos tentar explicar isso aqui usando a fórmula da energia média? Energia média, vamos reescrever ela aqui. Certo, então a gente viu aqui que quando a gente calcula o calor específico com essa fórmula, tem um pepino, o calor específico da constante. E ele não consegue explicar essa queda aqui que a gente observa no gráfico. O que o Einstein fez? Ele pegou exatamente essa fórmula e foi quantizar da maneira que ele podia. Isso aqui a gente está falando de 1907, não tinha equação de Schrödinger. E a maneira como as pessoas quantizavam lá era assim, era na raça. Eles colocavam uma função aqui, f de e, e esse f de e, eles sabiam que essa integral aqui não podia correr sobre todos os valores da energia continuamente. Esse espectro energético era discreto. Então isso aqui foi os trabalhos de Planck, ele explicou radiação de corpo negro dessa maneira aqui, e era a maneira como o pessoal fazia quantização naquela época. Essa F aqui é uma soma de deltas de Dirac. Delta E menos, vamos chamar de HNi, H constante de Planck, mais E menos 2HNi, tá certo? Quando a gente substitui essa F lá na integral, o que acontece? Lembrando que a integral de f de x vezes a delta x menos a, isso aqui é f de a, quando essa integral é tomada sobre todo o espaço. Então a delta ela escolhe um valor, ela trunca o valor da função naquele argumento ali.
Quando a gente substituir essa f aqui, nessa integral, essa integral vai se transformar numa soma. Essa função f vai truncar toda a integral nesses valores dos argumentos aqui. Então, a energia média, vou colocar aqui, ela vai ser uma soma. Vocês concordam comigo? Embaixo aqui vai ser uma soma de E a menos, esqueci de um sinal menos aqui, NHNI sobre KBT, N indo de 0 até infinito, e em cima, a mesma soma, tem um NHNI e a menos NHNI sobre KBT. Isso aqui é a quantização na virada do século. O N indo de 0 a infinito. Vamos fazer essa soma aqui. Essa soma aqui é bonitinha de fazer. Se você ainda não conhece, essa é a hora de conhecer. Se você já conhece, pula o vídeo aí. Então vamos chamar essa soma aqui de S. Essa soma aqui do denominador. O que ele é? Quando n vale 0, é 1. Quando n vale 1, E a menos HNI sobre KBT. Quando n vale 2, E a menos 2 HNI sobre KBT. E por aí vai. 1 mais. Vamos colocar esse primeiro termo em evidência. E aqui fica 1 mais E a menos HNI sobre KBT mais. Reparem que aqui é o próprio S. É a própria soma original. Então aqui é 1 mais E a menos HNI sobre KBT vezes S. Agora a gente passa esse termo para o outro lado. Vamos escrever aqui, vai ficar S 1 menos E a menos HNI sobre KBT é igual a 1. S é igual a 1 sobre 1 menos E a menos HNI sobre KBT. Tá bom? Essa aqui é a soma do denominador da energia média. É essa daqui. Agora vamos encontrar o numerador. Então aqui está a soma do denominador. O numerador é assim. É soma de NHNI E a menos NHNI sobre KBT. N de 0 a infinito. O que a gente faz aqui? Muito bonitinho esse truque. A gente põe HNI em evidência aqui para fora. E agora a gente repara que o N ele é a derivada em relação a HNI sobre KBT da exponencial. Ok? Derive isso aqui em relação a HNI sobre KBT. Vai cair um N. Vai cair um menos N, na verdade. Tem um sinal de menos aqui. Agora vamos passar a derivada para fora da soma. HNI dd HNI sobre KBT, com sinal de menos. Vai ficar uma soma aqui, que é o próprio S. Então, 1 menos E a menos HNI sobre KBT. Isso aqui é só derivar. Vai cair um sinal de menos, que vai cancelar aquele menos, porque vai ser 1 menos E a menos HNI sobre KBT ao quadrado, vezes a derivada desse argumento aqui com relação a HNI sobre KBT e a menos HNI sobre KBT. Tá bom? É só derivar, vai dar isso aí. Podemos escrever finalmente a energia média. Ela é isso aqui dividido por isso daqui. Então vai cancelar esse quadrado, vai dar HNI E a menos HNI sobre KBT 1 menos exponencial disso aqui. Energia média. Isso aqui, o Einstein achou essa fórmula em 1907. Essa fórmula tem um problema, que é o seguinte: quando a temperatura vai a 0, o denominador vai a 1, porque a exponencial vai a 0, só que o numerador vai a 0 também. Então a energia média,
quando a temperatura vai a zero também. Isso é um problema, isso aqui está errado. A energia média ela vai a 1/2 de Hν, na verdade NHν, né? Que é a energia de ponto zero do sólido. Então, essa fórmula, hoje a gente sabe que ela está errada. Mas, tudo bem, porque quando a gente calcula o calor específico, que é a derivada da energia média com a temperatura, isso aqui vai dar... Bom, vai ter uma regra do quociente aqui, um pouquinho de álgebra. Em suma, a fórmula resultante do calor específico vai ser exatamente esse comportamento aqui. Então, quando a gente fizer essa derivada, vai dar uma função aqui, e ela vai ter essa fórmula. Para temperatura alta, ela vai tender essa constante, 3kB certinho, e para baixas temperaturas ela vai cair e vai cair a zero. Então isso aqui responde a nossa pergunta do congelamento dos graus de liberdade, aqui, que fizemos no início. Esse congelamento dos graus de liberdade vem da quantização dos níveis de energia. Ainda que seja uma quantização meio que colocada à mão, tirada do bolso, é uma quantização, e é ela que é responsável pelo congelamento dos graus de liberdade. Vale dizer que esse problema da queda do calor específico e do congelamento dos graus de liberdade era conhecido já desde Maxwell, 1868, várias décadas antes de Planck, antes de Schrödinger. Ele sabia que tinha esse problema. Normalmente esse problema não é muito falado por aí, né? A gente costuma estudar mais a radiação de corpo negro, que foi o foco principal da comunidade científica ali do Planck na virada do século. Foi o que de fato motivou e inspirou Planck a fazer a hipótese da quantização de energia dele. Mas o calor específico também era conhecido naquela época e serviu para inspirar o Einstein a tentar começar a pensar, opa, peraí, o que é um sólido? Né? Quais as propriedades quânticas que estão por trás também do estado sólido, né? E assim, esse modelo do Einstein é super simples, né? Os átomos não interagem entre si, todos eles vibram numa mesma frequência. É um modelo assim quase rudimentar, né? Mas ele traz os ingredientes principais, aliás, o ingrediente principal, que é a quantização de energia. Daí, alguns anos mais tarde, em 1913, o Debye vem com novas ideias. Ele sabia que o acordo experimental dos pontos aqui nessa curva não era tão bom assim. De fato, deixa eu escrever aqui a expressão analítica do calor específico. Tá, então essa aqui é a expressão. E quando a temperatura vai a zero, isso aqui decai exponencialmente com a temperatura. Só que o que a gente observa aqui nos dados experimentais é que ele é proporcional ao cubo da temperatura. Então o Debye ele trabalha em cima dessas ideias de Einstein e ele começa a considerar o seguinte fato: nessa soma aqui, ó, as frequências para o Einstein são fixas, esse Hν é fixo. Então o que o Debye faz, ele introduz uma segunda soma aqui sobre as frequências também. Então ele diz que os átomos eles podem vibrar em diferentes frequências e que temos que considerar todas essas frequências. No fundo, o que ele está fazendo com isso, ele está tateando o conceito de fônons, que são vibrações coletivas da estrutura cristalina do sólido. E de fato, fazendo esses aprimoramentos do modelo de Einstein, o Debye consegue uma dependência cúbica com a temperatura, e isso então acaba por mostrar que o calor específico está muito mais relacionado ao movimento coletivo do sólido do que a soma dos movimentos individuais de cada átomo. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. E se você ainda ficou com uma dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha do porquê que o calor específico é uma medida do número de graus de liberdade de um sistema, aqui vai um exemplo para tentar clarear as ideias. Imagine dois recipientes, estamos falando de gases agora, e aqui no recipiente da esquerda
Suponha que ele está cheio por um gás do tipo monatômico ideal. Bolinhas rígidas não interagentes, e na direita um gás do tipo diatômico alterrígido, que seriam átomos ligados por uma interação elétrica que pode ser representada por uma barra rígida, ou seja, ela não oscila. Eu faço a seguinte pergunta: ao injetarmos uma certa quantidade de calor aqui e aqui, qual desses dois gases vai ter a maior variação de temperatura? Para responder essa pergunta, a gente precisa de dois ingredientes. Um é o conceito de graus de liberdade. 2 é o teorema da equipartição de energia. Então, graus de liberdade são aqueles movimentos acessíveis aos átomos. Aqui na esquerda existem 3 graus de liberdade: movimento para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, para frente e para trás. Aqui na direita, além dos 3 movimentos no espaço, existe um movimento possível que é a rotação em torno do eixo. Então aqui nós temos 3 graus de liberdade e aqui nós temos 4 graus de liberdade. Agora vem o teorema da equipartição de energia. Esse teorema diz que essa energia injetada aqui vai ser distribuída igualmente entre os graus de liberdade acessíveis. Com isso, a gente consegue responder à pergunta de qual gás vai esquentar mais. Aqui na direita, 1/4 dessa energia injetada vai servir para esse tal grau de liberdade de rotação, e 3/4 vai para os graus de liberdade cinético, que estão associadas com a temperatura. A temperatura é a energia cinética média das moléculas. Enquanto que no gás da esquerda, 100% da energia injetada vai para os graus de liberdade cinéticos. Então, o gás da esquerda vai esquentar mais. DT1, se esse aqui é o recipiente 1, esse aqui é o recipiente 2, DT1 vai ser maior que DT2. Mas a gente sabe que o calor específico é ddt, então dt é 1 sobre C dE. Então isso aqui vai ser 1 sobre C2 dQ, que é a energia, né, injetada. Esse aqui 1 sobre C1 dQ, que é a mesma energia. E daqui a gente vê que quanto maior for o calor específico, menor vai ser a variação de temperatura, porque vai ter mais graus de liberdade para receber a energia que foi injetada. Então, de ponto de vista experimental, medir o calor específico significa injetar uma quantidade conhecida de energia e observar a variação da temperatura. Se a temperatura variou pouco, é porque existem muitos graus de liberdade que aquela energia pode ser dissipada. Conversamente, se a temperatura variou muito, é porque existem poucos graus de liberdade. Então, medir o calor específico é medir o número de graus de liberdade.